queridos, olha só, eu vou fazer um comentário, depois a gente pode comparar com a apostila para ver se eu coloquei alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos. Quando nós começamos a discutir na aula passada escalas termométricas, eu desenhei para vocês um termômetro chamado termômetro de bulbo, que ele é um termômetro que tem um vaso capilar, né? Capilar por ser tão fino como um fio de cabelo, e um reservatório do líquido termométrico ali. Já te falei que quando a temperatura aumenta, a vibração atômica aumenta e a eletrosfera incha, digamos assim, se dilata, e por isso, então, depois que tu pegou o termômetro e jogou o mercúrio todo para baixo, quando tu aquece esse mercúrio, as moléculas começam a sacudir um pouco mais e aumenta o espaço entre elas e delas próprias, e aí o líquido termométrico dá uma subidinha. E se tu fez experiências marcando os pontos fixos, né? O clássico é botar em contato com água fervente e marcar onde está o centro, botar em contato com gelo fundente, marcar onde está o zero, faz a escala centimetrada ali, pronto, criasse um termômetro. Então tu vê, né? Do ponto de vista lógico, é bem simples a criação de um termômetro. Esse termômetro é um termômetro que funciona a partir da dilatação volumétrica de um líquido. É o famoso termômetro de bulbo. É o mais comum. Mas existem vários outros tipos de termômetro, muitos outros tipos. Eu vou comentar alguns. Vocês já devem ter escutado falar na lâmina bimetálica. Lâmina bimetálica. Que história é essa de lâmina bimetálica? O nome já está dizendo, né? São dois pedacinhos fininhos de metal, só que são dois metais distintos cada parte da lâmina. Essa pretinha de um metal, essa vermelhinha de outro metal. E elas estão soldadas rigidamente uma na outra. E aí eu posso ter construído esse termômetro numa certa temperatura, vamos chamar de T0. Só que devido às características desses metais, um dilata mais que o outro. Vou chamar então de lâmina A e lâmina B. E eu vou te garantir que o coeficiente de dilatação linear, depois eu vou explicar melhor o que é isso, do material A é maior que o coeficiente de dilatação linear do material B. Resumindo, o material A incha mais com a temperatura e encolhe mais também com a temperatura. O cara que dilata mais encolhe mais também quando é resfriado. Quer dizer que se eu levar essa lâmina para uma temperatura T1 que é maior que T0, quem que vai ter que ficar maior? A lâmina pretinha ou a vermelhinha? Eu acabei de falar que é a lâmina pretinha que dilata mais, né? Logo a lâmina pretinha vai ter que ficar maior. Mas como a lâmina vermelha e a preta estão soldadas uma na outra, a única forma de uma ficar maior que a outra, em contato uma com a outra, é se elas se curvarem para a direita. Deixa eu botar a solda ali para tu saber que elas estão rigidamente soldadas. Tranquilo? Se eu boto a lâmina metálica numa temperatura T2 que é inferior à temperatura T0, onde a lâmina foi construída, aí o que vai acontecer? A lâmina A, como dilata mais, encolhe mais também. Ela vai adquirir um tamanho menor do que o da lâmina B. E para que isso ocorra e elas continuem soldadas uma à outra, a única possibilidade é elas se torcerem para a esquerda. Vocês conseguem perceber que dessa maneira a lâmina vermelha fica com um comprimento um pouquinho maior que a lâmina pretinha? É isso que faz a tua geladeira ligar e desligar. Não tem um anãozinho com termômetro lá dentro, né? Tem uma lâmina metálica. Aí tá lá o motor do compressor da geladeira, tá ali a tomada, aí tem um fiozinho, né, ligando a tomada na geladeira. Se a temperatura começou a aumentar, vai apodrecer as coisas da geladeira, né? Eu faço um circuitinho que é assim, ó. Esse é o motor. À medida que a temperatura aumenta, a lâmina metálica vai se curvando, se curvando, se curvando. Chega uma hora que ela encosta e, como é tudo de metal, fecha o circuito e liga o motor. Dá até um estralinho, né? Aí entra a geladeira, começa a funcionar. Vai esfriando e na hora que vai esfriando, a lâmina vai se curvando para o outro lado. Aí desencosta, desliga o motor. Então tu vê, o que controla a temperatura nas geladeiras dos réis mortais como eu, é uma lâmina metálica. Eu digo isso que tem geladeira de 30, 40, 50 mil reais. Geladeira que controla o estoque da tua casa. É outro nível, né? Aí tem um computador fazendo os cálculos e colocando uma temperatura diferente em cada maldita prateleira.
As geladeiras mortais têm uma lâmina metálica que custa centavos, que faz plec, plec, certo? Pisca-alerta do carro, já viu? Tu bota a seta e fica plec, 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 plec. É uma lâmina metálica dentro do relé ali. Esquenta, torce, certo? Desliga a corrente elétrica. Aí esfria, distorce, encosta de novo, aí fica plec, plec, plec. Claro, carros normais, se é um Volvo Ninja Mutante de 200 mil reais, tem um computador que controla o piscar de cada maldita lâmpada. Quando uma lâmpada queimar, o computador avisa gentilmente para o usuário ir para a concessionária. É outro nível. Mas a lâmpada metálica é um dispositivo altamente importante no dia a dia. Ah, professor, eu tenho um aquário em casa, então eu tenho uma lâmpada metálica controlando isso. Uma vez eu gastei pouco numa lâmpada metálica dessa e assassinei, eu acho, uns 20 peixes em um ano, certo? Porque não funcionava direito o termostato, e aí dava inverno, ou eles congelavam ou eles cozinhavam, certo? Então tu vê, às vezes, gastar um pouquinho mais uma lâmpada metálica adequada, né? Que faz não ser um serial killer de peixes como eu. Como é que eu vou transformar isso num termômetro? Bota uma agulha ali e faz a tua escala termométrica aqui, ó. 10, 20, 30, faz os risquinhos, vamos dizer que tu construiu o termômetro em 20, certo? Aí tu leva esse conjunto todo para algum lugar, esconde a lâmina, né, para não ficar feio, né? Bota uma coisinha aqui, pronto. É um termômetro que funciona por dilatação também, concorda comigo? Certo? Só que a dilatação não é volumétrica nesse caso, é dilatação linear. E o termômetro, então, pode se chamar termômetro de lâmina. Termômetro de lâmina. Mas tem termômetro que é muito mais divertido. Vocês sabiam que a velocidade do som no ar varia com a temperatura? A velocidade do som no ar varia com a temperatura. Tu não é obrigado a saber o que eu vou colocar aqui, ó, mas uma equação empírica para a temperatura em Celsius é essa aqui, ó. Se tu bota a temperatura em Celsius ali, faz a conta, tu descobre a velocidade do som no ar em metros por segundo. Tu acredita que tem um termômetro, que é uma pistolinha lá, tu aperta para ele medir a temperatura do ar, ele vai disparar um barulho, vai medir a velocidade do som naquele ambiente, e a partir da velocidade do som ele diz qual é a temperatura do ar. Muito doido, né, cara? Então tu vê, tem termômetro que mede acusticamente a temperatura. Termômetro acústico. Ele usa essa relação entre velocidade e temperatura. Acha a velocidade do som no ar e, por isso, infere qual é a temperatura. Certo? Tem termômetro que mede a radiação emitida pelo corpo. Existe uma regra chamada Lei de Wien, que nós vamos ver futuramente, que a partir da temperatura de um corpo, tu sabe quanto infravermelho ele emite. Lembra, né? Tu está emitindo um tipo de luz agora. Não essa que é refletida pela tua pele. Uma luz que sai de todos os teus átomos, que sai das tuas entranhas. O infravermelho. E a quantidade de infravermelho que tu emite tem a ver com a tua temperatura. Então tem umas pistolinhas usadas na indústria, onde tu aponta a pistola para a coisa que tu quer medir a temperatura, ela vai lá e vomita a temperatura. Distante mesmo. Por que é muito importante esse termômetro que mede por radiação? Imagina um alto forno industrial que vai a 4.000 graus. Não tem como tu botar um termômetro lá dentro, vai explodir, vai queimar o termômetro. Aí tu pega a janelinha do forno, bota a pistola e diz qual é a temperatura do forno, sem nem encostar nele, certo? Uma vez eu não resisti e comprei um pequenininho, né, um fajutinho, um chimilinho, 100 e poucos pila. Só que é ruim porque tem que quase encostar no objeto que tu vai medir. Agora os industriais, né, 500, 600, 3.000, 10.000 reais, aí uma puta de uma pistola, tu mira lá, qual é a temperatura da água, qual é a temperatura dela, ah, tá com febre. Tu faz na hora, entendeu? É uma coisa ninja mesmo. Outro termômetro usado em enfermarias é um termômetro que mede a temperatura através de uma reação química, através da mudança de cor. Mudança de cor. Você já deve ter visto em química que dependendo da temperatura, algumas substâncias químicas trocam de cor, certo? Tinha até moda isso na época, umas presilhinhas de cabelo, aí tu botava no sol, mudava a cor, umas pulseirinhas, tu botava no sol, estava quente, estava frio, mudava a cor. É mais ou menos isso. Tu faz um adesivinho para colar na testa do bebezinho, que ele fica azulzinho até 37 quebradinho, e passou de 37 graus ele fica vermelhinho. Aí tá numa enfermaria com 20 bebezinhos chorando. Tu não pode ir acalentar cada um dos bebezinhos, né? Tem que ir para tu que é técnico de enfermagem, passa olhando a testinha, o que tiver com a testinha pintadinha de vermelho no adesivo, tu pega para tratar daquela criança. Então tu vê um termômetro totalmente diferente, né? Ele mede a partir de uma mudança de cor, certo? Outro termômetro usado muito na prática, para quem tem olaria, por exemplo, é o que usa a mudança
para descobrir a temperatura. Eu não sei se vocês sabem, mas existem diferentes tipos de parafina que a gente usa para fazer vela. Algumas derretem a 100 graus, outras derretem a 150, outras derretem a 200 graus. Se tu tem vários tipos de parafina na tua casa, cada uma que derrete com uma temperatura diferente, e teu pai te deixou de herança uma olaria para queimar tijolo ou telha, como é que tu vai controlar a temperatura do forno? Tu bota na janelinha do forno diferentes pedacinhos de parafina. E aí tu fica olhando de vez em quando e fala, e olha, quando derreteu, começou a derreter a parafina de 100 graus, tu sabe que o forno atingiu 100 graus. Aí começou a derreter a parafina de 200 graus, tu já vai lá e marca, já atingiu 200 graus. Quando derreter a última parafina que define a temperatura final do forno que tu deseja, tu para de botar lenha no forno, já vai cozinhar as telhas e tijolos adequadamente. Então tu vê, cara, às vezes tu pode usar um objeto que tu conhece a fase em que ele muda tu conhece a temperatura na qual ele muda de fase, e tu usa a mudança de fase visual do objeto para marcar a temperatura em que aconteceu. Bem criativo isso. Outro termômetro muito interessante é aquele que mede a temperatura a partir da resistência elétrica de um resistor. Resistência elétrica. Esse aqui que vocês devem ter em casa. Ele é aquele quadradinho clássico assim, ó, que tem uma pontinha metálica. Aqui assim, a pontinha metálica, e aqui tem um visorzinho onde tu vê a temperatura. Geralmente tem um botãozinho só. Tu aperta nele, ele liga, tasca no sovaco e espera entrar em equilíbrio térmico. Concorda comigo? Na verdade, eles são até modernosos, esses aparelhinhos, porque ele fica vendo como é que está aumentando a temperatura. Na hora que parou de aumentar a temperatura, ele apita, para tu ler, né? Aí ele vai lá e cospe a temperatura. Como? Como que ele vomita a temperatura para ti? Ali, cara, ó, tem uma resistênciazinha elétrica bem pequenininha na pontinha. E aí ele tem pilha, né? Ele tem uma bateriazinha. E lá dentro, cara, dá para medir, tem um aparelhinho que mede a corrente elétrica que percorre o circuitinho. Então tem uma pilha que a gente conhece, a DDP. E tu acredita que a resistência elétrica dos materiais varia com a temperatura? Quanto mais aquecida a ponta do termômetro, o resistorzinho, menos corrente elétrica vai passar pelo circuito. Então, dentro do circuito eletrônico do aparelho, tem um dispositivo que mede a resistência elétrica da pontinha e a partir da resistência elétrica, devolve para o usuário a temperatura. Então, tu vê, esse termômetro que eu acabo de citar, ele infere a temperatura a partir da resistência elétrica da sua ponta, certo? O mais usado industrialmente, eu diria, para testes, é chamado termopar. Termopar, vocês já aprenderam alguma coisa sobre pilhas em algum momento da vida de vocês? Vocês devem saber que toda pilha é construída a partir de dois metais diferentes, certo? Aí um metal vai sofrer oxidação, o outro redução, e aí começa a ter, certo, corrente elétrica de um polo para o outro da pilha, tudo bem? Resumindo, na tua vida tu nunca deve encostar dois metais distintos, a menos que tu queira gerar uma pilha, porque senão um desses metais vai sofrer oxidação em relação ao outro. Isso serve para tudo, desde a tua casa, na tua porta é de alumínio e tu colocou uma maçaneta de aço inox, vai dar merda. Porque ali vai ter dois metais diferentes, vai ter uma pilha e um metal vai começar a sofrer oxidação em relação ao outro. Então na indústria uma coisa que a gente toma muito cuidado é jamais deixar dois metais em contato, a não ser que seja proposital. Agora olha só que ideia. Se eu pegar um fiozinho bem fininho e uma gota de um tipo de metal, pegar um fiozinho bem fininho e outra gota de outro tipo de metal e deixar um metal em contato com o outro, o que vai se formar naquele contato entre os dois metais? Uma mini pilha, né? E se tu tiver um voltímetro, um medidor de voltagem, popularmente falando, né? Um medidor de tensão elétrica, tu pode descobrir qual é a DDP gerada por aquela mini pilha, né? Só que a DDP gerada por uma pilha depende da temperatura na qual a pilha está. Então tu faz um estudo vendo qual é a DDP para cada temperatura, e isso varia com uma precisão absurda. E aí então tu tem um termômetro. Um termômetro que é bem pequenininho, dois pedacinhos de metal encostado. Aí tu pode colocar dentro do motor, pode colocar dentro da turbina e fazer vários testes para descobrir a temperatura de cada ponto, né, da coisa. Eu acho que a tua apostila chamou o termopar de termômetro de precisão, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo. E não acabou, tá, cara? Daria pra gente falar mais formas de medir a temperatura, só que eu acho que já é doença demais.
Deixa eu ver. A apostila também ela citou alguns termômetros que eu não gostei da maneira como ela falou, porque ela não explicou como é que funcionava. Termômetro de mercúrio. É errado chamar termômetro de mercúrio, me perdoa, autor da apostila. O certo termômetro é bulbo. Porque o termômetro de bulbo, tu pode botar até bosta de vaca dentro, se tu quiser, no termômetro. Ele vai funcionar igual. A gente usa mercúrio porque é legal. Mas para criança a gente não usa mercúrio. Vai dar banho no teu bebezinho. Tem que medir a temperatura da água para dar o banho, recém-nascido. Tu não vai pegar um termômetro de mercúrio e colocar lá. Porque a bebê agitado pode quebrar e comer o mercúrio. Certo? Aí tu usa um termômetro que contém álcool coloridinho dentro do vaso capilar. Então eu trocaria a letra A por termômetro de mercúrio para termômetro de bulbo, que pode usar qualquer substância que tu quiser lá dentro, não é só mercúrio. Termômetro de cristal líquido. O que é o termômetro de cristal líquido? O B. Aquele termômetro ali, ao meu ver, com a menininha colocando na testa, me parece aquele termômetro que muda de cor com a temperatura, certo? Cristal líquido, cara, pô, cara, se tu for ver, o termômetro F tem cristal líquido, o termômetro G tem cristal líquido, o termômetro H tem cristal líquido. Então eu, mais uma vez, não concordo com a denominação que o autor deu, certo? Eu chamaria o termômetro B de termômetro por cor, pode falar isso, mudando a cor, infere qual é a temperatura. E na química tu vai saber mais sobre isso, né? Por que a cor muda com a mudança da temperatura. Termômetro C, ele chamou de quê? Termômetro de máxima e mínima. Não. Isso é um termômetro de bulbo, cara. Aquele termômetro C é um termômetro de bulbo. Se tu quiser fazer 1000 termômetros de bulbo e cada um marcar uma temperatura diferente, uma máxima, uma mínima, uma média, tudo bem. Mas o termômetro é de bulbo. Então não concordo também com a nomenclatura do C. O D eu não falei, ó. Termômetro de densidade. Como a densidade das coisas varia com a temperatura, se tu colocar um monte de coisas flutuando num certo líquido e mudar a temperatura, quando a temperatura daquelas coisas flutuantes mudar, muda a densidade, muda a altura em que ele flutua na água, certo? Esse eu não comentei, ó. E eu achei bacana a denominação, termômetro de densidade, nome justo. Parabéns ao autor. Deixa eu ver o que mais. A letra E, ó. A letra E é esse termômetro aqui que eu mostrei para vocês, ó. Ele só botou a carapaça dele, eu mostrei o sisteminha por trás dele, né? O F é aquela pistolinha que é por radiação, ele chamou de termômetro infravermelho, honesto, porque a radiação é do tipo infravermelho, é que a gente usa, a lei de Wien. Aquele termômetro G, termômetro termoelétrico. Termoelétrico porque ele usa um circuito elétrico para inferir a temperatura, nome justo, nome justo. H, termômetro de precisão. Pois então, cara, eu diria que cada fiozinho daquele ali é um termopar. E aí tu unindo os dois ali, tu consegue medir a temperatura com grande precisão. Mas eu acho mais adequado chamar de termopar. Termômetro de rua. O que é isso? O que é isso? Ah, é um termômetro de rua. Eu vou botar o meu boto na rua e ficou termômetro de rua. Não, ele deveria ter falado como é que o termômetro mede a temperatura, né? Ele mede a temperatura por resistência elétrica, via de regra, certo? Mas aí só porque está na rua ele chamou de rua. Não gostei também. O legal de tu saber o termômetro é saber o princípio físico pelo qual ele funciona, certo? E não em que lugar ele está, se está na rua, se está em casa, certo? Olha, meu querido, com essa nossa discussão, tu já pode fazer muitas questões de termometria. Eu diria que dá para tu arriscar da página 314 até a página 316, questão 14. As primeiras 14 questões tu pode fazer. Muitíssimo obrigado. E claro, né, cara, se tu quiser já te preparar para a próxima aula, leia a parte de dilatação. Leia a parte de dilatação depois de fazer os exercícios, já anota a dúvida. Aí quando eu estiver falando sobre a aula, professor, eu estava lendo e fiquei com dúvida nesse aspecto. Aí tu já enriquece a tua aula. Aí vai fazer valer a tua grana. Valeu, galera!